Oi, eu sou o Cloud e nesse vídeo eu vou comentar sobre a segunda temporada de Jujutsu. Mas, entretanto, nesse vídeo eu não vou falar especificamente da história, da trama da segunda temporada. Não, deixando isso bem claro. Eu vou falar minha experiência assistindo essa temporada e o que eu achei e comentar a minha opinião. Vai ter spoiler sim, mas esse não é o ponto do vídeo. Talvez outro dia eu faça um vídeo realmente comentando esses arcos. E eu também sei sobre a polêmica da equipe e da produção do anime, mas eu não vou falar sobre isso e não quero. Quem quiser realmente entender o assunto, tem um vídeo muito bom e muito mais detalhado sobre isso do Meet. Vou deixar na descrição. Dito isso, vamos começar o Bom, a segunda temporada de Jujutsu foi tudo isso mesmo ou não? Se eu disser que foi, e foi muito mais do que estávamos esperando. Porque, assim, tinham anunciado que para essa segunda temporada o diretor do anime ia mudar, não ia ser o mesmo da primeira temporada. E fiquei com medo, porque, né, a primeira temporada estava linda, medo de vir um cara aleatório e estragar tudo. Sun-Woo Park era o diretor do anime. Aí, na segunda temporada, entrou Shota Goshozono como novo diretor. E esse Shota, ele entrou com uma ideia de simplificar os designs dos personagens para assim ser mais fácil de animar o anime. E isso gerou muita polêmica entre os fãs, porque quando lançou a segunda temporada, geral tava reclamando que a animação tava estranha, ruim e tal. Mas esse Shota e a equipe mandou muito, cara, porque eles conseguiram dar muito mais identidade para a obra. A direção do anime ficou muito mais única e criativa. Como eu vejo muito o Ale ou o Meet, criadores de conteúdo que falam muito sobre anime, né? Que anime não é só feito para transmitir a obra como algo idêntico ao mangá. Não tô querendo dizer mudar a história ou a trama, estou me referindo a expandir, a melhorar o que tem na mídia original. Coisa que, olha só, essa segunda temporada conseguiu. Porque na primeira temporada não teve tanto isso. Era só mais nas lutas que tinham um capricho enorme com movimentos fluidos e uma ótima coreografia. Mas de resto eles não abusavam do que eles tinham em mãos. Era mais do mesmo, né? Muito parecido com o mangá. Só umas mudanças aqui e ali. E não é que eu não gostei da produção da primeira temporada, muito linda. Realmente a Mappa colocou muito esforço em Jujutsu, coisa que eles não colocaram em Jigokuraku. Mas o que eu tô querendo falar é que essa temporada entrega muito mais e entrega melhor, não só no âmbito artístico, mas também em história, porque é aquela parada manjada, mas é real. Jujutsu começa a ficar realmente muito bom a partir daqui. Eu acho que se você for ver Jujutsu, pelo menos essa parte de Shibuya e Inventário Oculto, a versão definitiva é o anime. Quando eu falo que é a mídia definitiva, é porque eu acho que você vai ter uma experiência melhor consumindo essa determinada mídia que eu tô falando. Um exemplo, Monster. Por mais que eu não li o mangá de Monster e por mais que deva ser incrível da mesma forma, nunca que vai superar pra mim toda aquela ambientação sinistra de tensão que o anime tem. Sim, você pode sentir mais tensão, mais emoção lendo o mangá do que assistindo o anime. Sim, vai de pessoa pra pessoa, tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu pelo menos acho que você vai ter uma experiência melhor consumindo mais essa obra, no caso o anime. Obra não, né? Mídia audiovisual, né? Aconteceu comigo, né, assistindo essa temporada. Gostei mais do Inventário Oculto de Shibuya no anime do que no mangá. Mas eu já amava muito o Inventário Oculto antes. Eu bajulo, não é bajulava, eu bajulo ele como o melhor arco de Jujutsu Kaisen até onde eu li. Eu não li o jogo do abate e de lá pra frente ainda. Mas só que
Com Shibuya sempre foi um caso diferente, porque por mais que eu também gostasse de Shibuya e acreditava ser um bom arco, não me pegava do jeito como o arco anterior, ou como todo mundo falava que esse é o melhor arco de Jujutsu Kaisen e ele é um quimera antes da nova geração. No mangá não tive essa experiência avassaladora como todo mundo dizia, mas aí veio o anime e mudou tudo. O incidente de Shibuya é 1000 vezes melhor no anime. Eu não consigo descrever o tom, a ambientação, o ritmo, é muito bom. A cada episódio eu me sentia mais amarrado com a história. Pra mim foi muito mais cansativo ler o mangá. Cara, e cada episódio daquilo era como se fosse um filme. Um momento que eu acho que eles elevaram a um nível maior do que o mangá, e uma cena que me marcou muito nessa temporada foi a finalização do Nanami. Os últimos momentos de vida dele que fica alternando na cabeça do Nanami, ele se imaginando numa praia linda e entre ele caminhando todo ferrado no metrô de Shibuya. Cara, isso foi tão lindo no anime. Eu sei que tem aquela ideia geral que o Gege só faz morte seca pra retratar o quão podre e merda aquele mundo é. E eu concordo com esse pensamento, isso conversa muito com o tema de que ninguém realmente é importante naquilo, você é só uma pequena engrenagem entre muitos. E isso é interessante também porque retrata a realidade realmente. Porque, exemplo, se alguém morre e tal, leva um tiro, não tem nada daquele drama que tem em qualquer mídia, quando eles retratam um personagem morrendo, sempre é de uma maneira triste, emocionante, vamos dizer assim. Até pode acontecer algo parecido com a pessoa que morreu, né? Porque tem toda aquela coisa de a vida passar diante dos seus olhos, né? Mas para os espectadores não sentimos nada, é só algo seco. Levou um tiro tal, por exemplo, pronto, acabou. Mas todo aquele final do Haibara aparecendo, suas últimas palavras, Itadori, de procedimento, nossa cara, não tem palavras para descrever o quão mais lindo e quanto mais peso teve essa morte no anime. Outros momentos que me marcaram bastante, além da morte do Nanami, foi o momento em que, depois de toda a merda com o Toji, o Geto vai encontrar o Gojo. Ele encontra a maldição do Toji e de lá ele vai à base do culto. Chegando lá, quando ele abre a porta, ele só encontra o Gojo segurando o corpo da Riko nos braços, enquanto todos do culto estão sorrindo e aplaudindo. E o branco que estava iluminando o Gojo passa a ser vermelho, com o Geto do lado de dentro e o Gojo do lado de fora, separados. Cara, já é uma ótima cena no mangá e traz todo o peso que tem que passar, mas no anime ficou surreal, cara, na moral. Falando de outra cena do Gojo, tem aquela cena que eu achei perfeita no anime, que no mangá é algo mais simples, mas no anime conseguiu traduzir toda a emoção e o peso que era pra ter passado, que foi no momento em que o Gojo ativa sua expansão de domínio no meio dos civis. E tem vários takes dele correndo de um lado pro outro, e a cena está acompanhada com a narração da narradora, que agora é muito presente nessa temporada. Eu gosto muito disso, traz uma vibe mais épica, uma vibe mais Hunter x Hunter, se assim posso dizer. E é ela explicando que o Gojo estipulou um tempo limite de que os civis aguentariam dentro do domínio dele sem entrar em estado de vegetação e tal. Também acompanhado com aquela trilha sonora que, meu amigo, está fenomenal. Toda a parte musical dessa temporada tá incrível, acho que eu até tô usando de fundo. E acho que meu episódio favorito com certeza foi o episódio 13, onde acontece a luta do Chozo versus Itadori. Cara, aquele episódio é simplesmente uma obra de arte do começo ao fim. Eu amo tanto aquele episódio. Me desculpa, mas você não pode dizer que essa luta ficou melhor no mangá.
Eu amo de paixão a arte do Gege, o traço de Jutsu é um dos meus favoritos, acho muito maneiro, mas em algumas vezes no mangá você não consegue entender merda nenhuma do que tá acontecendo. Isso porque a arte em algumas batalhas fica muito confusa e essa luta no mangá demonstra bem o que eu estou falando. Visualmente, essa é a luta que eu menos entendi visualmente falando. Mas Cloud, eu li e entendi. Tudo bem, amigão. Que bom que você entendeu, você que sai ganhando. Só que eu não entendi e acho que boa parte das pessoas que leram essa luta não entenderam. E por ser uma mídia audiovisual, seria impossível não entender, já que estamos vendo uma animação, vendo a cada segundo a movimentação dos personagens. E não como um quadrinho que é só um monte de quadros para você conseguir fazer o leitor entender o que seu personagem está fazendo direitinho. Você tem que manjar muito de quadrinização, coisa que o Gege, na minha opinião, faz bem. Em outros momentos de lutas você consegue entender bem o que os personagens estão fazendo. E esse tal de Kazuto Arai, responsável pelo storyboard, algumas partes da animação e diretor desse episódio, não satisfeito só com isso, decidiu fazer arte. E assim nasceu o episódio 13. Cara, de verdade, o que fizeram nesse episódio foi imoral. Desde o começo com o Yuji correndo pelo metrô e descendo as escadas e dando de cara com o Choso, até a luta em si, com um monte de cortes de perspectiva iradíssimo, a coreografia, a animação absurda, a ambientação, a iluminação, que também é uma coisa muito presente, muito marcante no episódio, que tem a luz azul e a luz vermelha e fica alternando entre o Itadori e o Choso. E pesquisando aqui, porque eu acho que isso não pode ter sido sem propósito algum, o uso dessas cores nesse episódio. O azul simboliza paz, tranquilidade, coisa que nem o Itadori nem o Choso tem nesse momento. E vermelho simboliza a raiva, né, a violência e a chama. E também é fácil de associar com o sangue também, já que é a técnica do Choso é manipulação de sangue. E no final, né, o Choso tem uma crise e na cabeça dele ele tá tendo uma imagem dele no banquete com seus irmãos e o Itadori, e essa cena é mostrada como uma filmagem velha com um filtro tipo VHS. E outro take bem maneiro desse episódio é quando o Mekamaru está explicando as técnicas do Choso para o Itadori e fica aparecendo as placas do metrô fazendo referência às técnicas do Choso. Parando aqui só pra dizer que eu fui rever de novo essa luta pra editar essa parte do vídeo e agora eu consegui entender melhor a luta. Eu conseguia ver a cada movimento do personagem e me lembrar do anime, mas eu não sei se com certeza foi o anime quem mudou minha perspectiva. Mas meio que essa parte da quadrinização sobre a luta ficou bem sem sentido. E por esses motivos, esse episódio é o meu favorito e a luta é a minha favorita do anime, junto com a luta final contra o Mahito. Não acho que teve tanto capricho como essa do Choso, ou do Sukuna vs Jogo, ou Sukuna vs Mahoraga, ou até mesmo Fushiguro vs Toji, que eles fizeram muito mais coisa, sendo que esses momentos no mangá são curtíssimos, e que no anime eles estenderam e fizeram algo muito mais foda. A luta contra o Mahoraga é surreal, foi um episódio inteiro dessa luta, e olha que um carinha da equipe falou que aquilo só era 30% do episódio e eles não conseguiram acabar tudo por conta do prazo. Pô, se aquilo foi só 30%, imagina se fosse 100%. A luta do Mekamaru também é muito legal, parece que eu tô vendo Evangelion, ou um Gurren Lagann da vida. E é engraçado porque a luta que eu menos gostei no anime foi uma das que eu mais gostava no mangá, que era a luta contra o Dagon, que por mais que eu acho que ainda ficou legal, eu achei melhor no mangá. Realmente um ponto pro mangá. Acho que os únicos momentos que eu não gostei tanto assim quanto o mangá foi essa luta e a cena daquele painel que no mangá é fodão. Oh, Shibuya, vamos salvar Satoru Gojo, yeah! No anime ficou uma bosta. E também esse filtro escuro que quase em toda a batalha eles vão lá e botam, e que é uma merda. Mas eu me toquei que talvez seja pra não causar epilepsia.
é isso mesmo. E a dublagem disso tá espetacular. A cena do Marrito gritando, aqui é guerra, muito bom. O dublador do Itadori Marrito, vozeirão da porra. O Nanami mandou muito bem também. E é óbvio que não ia esquecer de falar do melhor, do GOAT, Takehiko Koyasu. É só o mano que deu a voz ao Dio, meu dublador japonês favorito. E o engraçado é que quando eu pensava em uma voz pro Toji, eu pensava especificamente nele. E olha só, ele se tornou a voz do Toji. E é óbvio que eu estou falando da dublagem japonesa, ou melhor, da voz original. Eu assisti a segunda temporada legendada, mas a dublagem brasileira também é muito boa, é uma das melhores da atualidade de animes na minha opinião. Eu reassisti algumas cenas e o episódio 4 dublado. Pra terminar, né, todo mundo que me conhece sabe que eu amo aberturas, e a abertura de Jujutsu continuam muito boas. Special é bom, mas... E é isso, esse vídeo ficou enorme e eu ainda tive que cortar muita coisa. Eu queria falar de mais coisas, só que não deu. Talvez eu me aprofunde mais em outros vídeos sobre esses arcos, quando eu for falar deles e tal. E foi um dos mais trabalhosos que eu já fiz, sério. Então eu peço a ajuda de vocês, por favor. Quem chegou até aqui, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve para dar uma força e compartilha esse vídeo pro seu amigo ou amiga que gosta de Jujutsu, ou seu amigo que gosta de animes e tal. E comenta no vídeo, vamos bater um papo legal, da hora. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu. Coroaram quem acharam que mais mereceu. E esse cara fui eu.